Programa Rumo Certo. O programa da Assembleia Legislativa direcionando os cearenses no caminho da qualificação profissional, fazendo valer os seus direitos como cidadão. No programa Rumo Certo de hoje, nós vamos conhecer: no quadro Ciência e Tecnologia, um breve relato da história dos combustíveis derivados do petróleo. No quadro Trabalho e Capacitação, vamos conhecer vários cursos profissionalizantes. No programa de hoje, o curso de Injeção Eletrônica Veicular. E mais: quais são as principais dúvidas de comportamento na hora de se apresentar em uma dinâmica de grupo no processo seletivo? A dinâmica de grupo, ela é avaliatória. E no bloco Cidadania, procuramos o PROCON da Assembleia Legislativa do Ceará para responder às dúvidas sobre troca de produtos. Aqui o fornecedor tem até 30 dias para solucionar o problema do consumidor. Tudo isso nós vamos conhecer agora no programa Rumo Certo. Em 1850, na Escócia, James Young criou um processo de refinação de petróleo. Era um produto conhecido há séculos, mas ainda não aproveitado em suas enormes possibilidades. Em 1859, na Pensilvânia, Estados Unidos, um pequeno poço foi perfurado por Edwin Laurentine Drake, e daí o petróleo passou a ser produzido sistematicamente. No começo, o refino buscava principalmente a fabricação de querosene, combustível que se tornou indispensável à iluminação doméstica de lamparinas e candeeiros. O querosene também se fazia útil nos bicos de fogo que produziam o vapor que movimentava as rodas de um carro como este. Em 1885, o alemão Carl Benz, em sua oficina de inventos, criou o motor a gasolina. Este foi acondicionado a um triciclo, surgindo então o primeiro automóvel. A gasolina, na época um subproduto natural do petróleo, ganhou então serventia, passando a ser o combustível que impulsionou a indústria automobilística. O carro a gasolina oferecia vantagens em relação aos carros movidos a vapor e a eletricidade. Era mais barato, mais rápido e capaz de viajar distância muito maior. E podiam ter um padrão artístico das carruagens que serviam a príncipes e magnatas. Em consequência de tantas vantagens, a partir do final do século XIX, a produção de petróleo difundiu-se fora dos Estados Unidos. No Brasil, em 1953, foi criada a Petrobras pelo presidente Getúlio Vargas, depois de acalorados confrontos entre nacionalistas da campanha O Petróleo é Nosso e os chamados que pretendiam abrir a exploração do petróleo brasileiro às empresas multinacionais. Em 1961, os países exportadores de petróleo criaram a OPEP, uma organização internacional até hoje bastante influente. Em 1973, o apoio dos americanos a Israel na Guerra de Yom Kippur fez com que os países árabes boicotassem o fornecimento de petróleo aos Estados Unidos e a alguns países ocidentais. Daí uma crise econômica que afetou o mundo inteiro. Devido à crise, os países mais afetados buscaram fontes alternativas para atenuar o problema. O Brasil instalou usinas para a produção pacífica de energia nuclear e iniciou um programa de produção de etanol de cana-de-açúcar. Novo choque de preço do petróleo deu-se em 1979, com a Revolução Islâmica do Irã. Logo em seguida, a guerra Irã-Iraque paralisou parcialmente a produção de petróleo nestes países, contribuindo para manter os preços em altos patamares.
partir da crise do petróleo, a indústria automobilística passou a desenvolver tecnologias mais econômicas em termos de combustíveis, pois estava evidente que o tempo da gasolina quase de graça jamais voltaria. No século XXI, embora mais econômicos, os automóveis se multiplicaram, contribuindo para o aquecimento global devido à emissão de carbono na atmosfera. O desafio é criar veículos que utilizem fontes de energia não poluidoras e, ao mesmo tempo, viáveis do ponto de vista econômico. As energias renováveis, e aí a gente fala especificamente energia solar, energia eólica e biomassa, elas ainda não têm a capacidade de suprir essa demanda energética. Então, a primeira etapa seria você tentar fazer essa transformação, né? E no outro momento você tentar realmente mudar para que a gente possa tentar frear, né? Porque realmente voltar seria... existem tecnologias de captura de CO2, né? A injeção de CO2, por exemplo, em poços de petróleo, mas algumas iniciativas podem, já começam a serem executadas, mas a gente ainda está longe de tentar transformar isso, de reverter esse quadro. Então, na realidade, seria tentar frear um pouco e, a partir de determinado momento, você tentar estimular, por exemplo, algumas iniciativas. Você tentar, por exemplo, fazer uma maior plantação, porque as florestas elas são as maiores responsáveis pela captura desse CO2, né? E o Brasil, por exemplo, a gente tem as nossas energias renováveis, principalmente de biomassa, como no caso dos combustíveis do etanol, do biodiesel, né? Porque a partir do plantio você tem essa captura do CO2. Mas não é um processo simples e nem é um processo, digamos, rápido, é um processo lento e gradual. Então, como orientação seria a diversificação da matriz energética, e isso em nível mundial, porque a gente tem que analisar a Terra como, né, como um ambiente global e não simplesmente de uma forma isolada. Nesse cenário, né, alguns países aparecem de uma forma mais complicada, né, nesse aspecto. A gente fala da China, dos Estados Unidos, que são os grandes emissores, né, de gás de efeito estufa, e ações pontuais de cada cidadão. Por exemplo, começarmos a trabalhar na eficiência energética, né? A partir já da matriz instalada, você começar a utilizar melhor os recursos. Né? Fazer reciclagem, porque a partir da reciclagem você consome menos energia. Então, o foco aparece sobre dois aspectos, quer dizer, o aspecto global, né, no cenário mundial, e o aspecto individual, porque você tem um planeta hoje habitado por mais de 7 bilhões de habitantes. Né? Então, não é uma coisa simples, mas é um processo gradual. E as metas são assumidas até 2050, para que até 2100, no final desse século, nós não tenhamos mais, digamos assim, aquela grande preocupação, né, de ultrapassar esses 2 graus do aquecimento global que vem sendo constatado ao longo dos últimos anos. Se a gente for observar hoje, o mercado automotivo exige dos profissionais um conhecimento técnico mais aprofundado, ou seja, o automóvel está cada vez se modernizando. A Profiautos surgiu, ou seja, foi criada com o intuito de quê? De dar a oportunidade a esses jovens, a esses adultos, de trabalhar nesses veículos, né? Veículos que requerem cada vez mais um conhecimento mais aprofundado. E eu estava atuando, passei 3 anos agora trabalhando para a Infraero, no aeroporto, como parte de manutenção de máquinas, que é a minha área. E sempre no meio de manutenção que eu ouvi falar sobre a Profiautos, né? E pelo Senai também. E sempre tive curiosidade de vir fazer cursos aqui, porque eu sempre gostei de me atualizar, né? Porque curso nunca é demais. E como eu ouvia muito bem falado da Profiautos, vim para cá e até então estou achando espetacular o curso, que é a área de injeção eletrônica, que é uma área que eu sempre quis aprimorar os conhecimentos, né? O nosso curso de injeção eletrônica, a gente pode perceber o seguinte: nós temos a parte da apresentação do sistema em si, né? E aí abordamos a parte do sistema de combustível, de forma geral, como o combustível chega até os bicos injetores
Então vai todo o princípio de mecanismo de funcionamento do combustível, a transferência, como o combustível vai sair do tanque através de uma bomba elétrica, através de mangueiras, chega até um filtro, esse filtro retém as impurezas e direciona o combustível até os injetores. É lógico que todo esse combustível ele é gerenciado eletronicamente, então a gente passa para o aluno a questão do gerenciamento eletrônico do sistema de injeção eletrônica. E na sequência nós dividimos esse curso em outras etapas, como a questão da inspeção dos componentes, da apresentação dos componentes, o teste desses componentes utilizando ferramentas de última geração, como é o caso do nosso computador, o scanner. Ou seja, o nosso aluno ele tem a modalidade teórica e a modalidade prática, né? Essa prática é exercida no próprio veículo, onde ele consegue inspecionar e diagnosticar o defeito do veículo. O curso é muito bom, todos os professores eles ensinam um além curso, como a gente brinca até no curso, que é o extra curso, que é aquilo que não se ensina em cursos normais. Por quê? Porque é os macetes que eles aprendem trabalhando no dia a dia, coisas que só eles podem passar para a gente, profissionais que já trabalham nessa área há muito tempo, conhecem coisas que, por exemplo, pessoas que só estudam não conhecem. Toda a nossa equipe tem uma qualificação, uma orientação, mas o principal diferencial é o conhecimento no mercado de trabalho, porque os nossos alunos eles passam a adquirir aquela vivência do dia a dia de oficina. A aula prática é exatamente isso que é o bom do curso, né? Porque você senta lá com o professor alguns minutos, ele te dá uma teoria e de imediato já vai para o carro, você vivencia. O aluno ele tem aquele conhecimento teórico, né? Mas a gente foca muito na questão prática, que é o que o mercado exige. O Eudes, né, que é o professor que está ministrando esse curso com a gente, ele é uma pessoa espetacular e não deixa nada a desejar. Eu gosto muito de perguntar e ele sempre vem com uma resposta bem objetiva, facilitando o conhecimento e o aprendizado. Em cada área tem um professor específico, é claro, né? E em cada área esse professor específico sempre se destaca bem. Eu já fiz o curso com 3 professores, até agora os 3 são muito bons. O material didático também é bom, da apostila, você pode, lendo em casa, você acompanhando o curso, você pega muito bem, não tem como não pegar. E os professores ensinando também junto com a apostila fica muito bom. O mercado hoje está necessitando de profissionais voltados a essa parte que é a manutenção do veículo, voltada à injeção eletrônica. Então, assim, o investimento inicial, R$ 590, participando de um curso de 40 horas, ele consegue ingressar no mercado de trabalho. Eu só tinha um entendimento bastante da mecânica, né, em si, não tinha da parte eletrônica do carro, que é a injeção. E eu tinha essa dificuldade na minha oficina. Para que eu viesse atender meus clientes, que parte de injeção eletrônica, eu tive que procurar conhecimento. E eu fui na Profiautos e saí de lá pronto para o mercado. Foi um investimento que eu fiz que teve um retorno e está tendo. Graças a Deus. Cada dia que passa, com o conhecimento que eu peguei lá e do dia a dia, eu só tenho a crescer. Eu pretendo continuar nessa área, continuar fazendo mais alguns cursos por aqui, mas quero fazer um curso técnico, quero subir, né, claro, então estou começando aqui, né, meu início, pode-se dizer. Manutenção é uma coisa que nunca acaba. Pode inventar e modernizar qualquer máquina, mas a manutenção sempre vai existir. E com isso que faz a gente procurar o curso, para a gente se atualizar. Porque sempre a máquina vai se atualizar e a gente não pode ficar para trás. A inscrição, ele pode vir até aqui a empresa Profiautos, procurar o pessoal da recepção, ou até mesmo nos contactar através do telefone ou e-mail, né? Fez a inscrição, nós temos uma programação de treinamento, então ele se encaixa na primeira turma que irá ocorrer de acordo com o nosso calendário. Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória.
Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8078/90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, de mãos dadas com a cidadania. O que são dinâmicas de grupo? As dinâmicas de grupo são uma das etapas do processo seletivo que geralmente os candidatos têm mais receio. Mas entenda, a dinâmica de grupo nada mais é do que uma simulação de como se você já estivesse na empresa. Por exemplo, se você está concorrendo para uma vaga de vendedor, a dinâmica de grupo vai ser baseada como se você já fosse um vendedor. Qual é o objetivo da dinâmica de grupo? É saber como você se comporta diante daquela situação. A dinâmica ela vai ser baseada no seu cargo. Então pense bem, se eu vou ser um vendedor, ou se eu vou trabalhar na área administrativa, ou se eu vou trabalhar com atendimento ao público, a dinâmica sempre será similar à sua atividade. A dinâmica de grupo também avalia como você se relaciona com as pessoas. Entenda, dinâmica de grupo, ou seja, como você se relaciona com o grupo, como você se relaciona com as equipes, como você se relaciona com o público em geral. Vai ser percebido como se você já estivesse atuando naquela área, naquela vaga, dentro da empresa. A dinâmica de grupo geralmente acontece depois da etapa inicial, antes da entrevista, porém ela é eliminatória, ou seja, você pode ser eliminado se você não tiver um bom desempenho durante a dinâmica de grupo. Para que servem as dinâmicas em uma seleção de emprego? A dinâmica de grupo serve para avaliar o candidato dentro daquela área. Nós avaliamos se o candidato ele consegue desenvolver aquela atividade de uma forma similar. Nós avaliamos se ele consegue trabalhar em grupo, nós avaliamos se ele é tímido, nós avaliamos a sua desenvoltura diante de um desafio, diante de uma dificuldade. A dinâmica de grupo ela é avaliatória, ou seja, você pode ser eliminado durante essa etapa. Porém, é interessante que você demonstre todo o seu potencial durante essa etapa do processo seletivo, pois o avaliador pode perceber que você tem grande talento para aquela área. Qual o tempo médio de uma dinâmica? O tempo médio de uma dinâmica de grupo pode variar. Geralmente, há dinâmicas que variam de 10 a 15 minutos, como há dinâmicas que variam de 30 minutos até 1 hora. O que vai determinar o tempo médio da dinâmica é qual é a vaga que você está concorrendo. Há uma vaga muito complexa ou há uma vaga muito simples? Entenda que o tempo médio de uma dinâmica é determinado pela empresa, pelo recrutador. Então não há como você determinar quanto tempo você vai ter que levar durante uma dinâmica. Por exemplo, não dá para definir se você vai levar uma manhã inteira ou uma tarde inteira. Caso você seja chamado para uma dinâmica de grupo e já esteja trabalhando, é bom que você deixe esse tempo disponível para a seleção. Atrapalha muito quando você realiza uma dinâmica de grupo sabendo que você tem um compromisso depois dessa etapa do processo seletivo. Isso é avaliado e percebido pelo recrutador. Rapaz, um amigo meu, Sérgio, foi comprar um aparelho de TV para assistir às Olimpíadas. Quando chegou lá, viu a bichona lá, pregada na parede, a cor mais linda do mundo. Chamou o vendedor, disse: eu quero uma igualzinha essa aqui. Comprou, levou para casa. Quando chegou em casa, que ligou a TV, percebeu que a imagem não estava igual a que ele tinha visto lá no mostruário. Mas tudo bem. Já a mulher dele, meu amigo, ficou
fazendo zoada no ouvido dele. Vá trocar essa TV, rapaz, vá trocar essa TV que não tá prestando, não. Ele disse, não, vou melhorar. Pegou o controle, mexeu de todo jeito, pra cima, pra baixo, pra um lado, pro outro. Melhorou um pouquinho, mas não ficou igual a que ele tinha visto na loja, não. Um certo dia, que ele foi assistir a final do futebol, quando ele se sentou, que ligou a TV, a imagem congelou e pra acabar ainda veio um risco no meio da tela, de cima até embaixo. Meu amigo, esse homem se aperreou, pegou essa TV e correu pra loja. Chegou na loja, o vendedor, não, meu amigo, não é aqui que você vai resolver o seu problema, não. Você tem que ir pra autorizada. Lá vai o Sérgio. Pegou a TV, botou no ombro, correu pra autorizada. Chegou na autorizada, o homem examinou a TV, pediu 5 dias para dar a resposta. O Sérgio foi para casa, morto de triste. Uns 5 dias depois, a autorizada liga para ele, dizendo que ia consertar a TV, que não ia dar uma TV nova para ele, não. Agora, tá certo um negócio desse, rapaz? O consumidor deve estar atento quando comprar um equipamento eletrônico, qualquer outro produto, estar atento à nota fiscal, porque geralmente o fornecedor coloca na nota fiscal o prazo para que o consumidor possa voltar caso haja algum problema naquele equipamento. Não cumprindo aquele prazo, ele deve procurar assistência técnica, que o fornecedor tem até 30 dias para solucionar o problema do consumidor. Ele tem que ter registrado na assistência técnica a ordem de serviço, guardar a nota fiscal, o manual de garantia, para que, no caso, não sendo solucionado naquele prazo de 30 dias, como falei, previsto na Lei do Código de Defesa do Consumidor, ele pode procurar o PROCON Assembleia, munidos com essa documentação, para registrar a reclamação. E vamos realmente tentar solucionar o problema do consumidor. Rumo Certo. É a Assembleia Legislativa direcionando os cearenses no caminho da qualificação profissional e fazendo valer os seus direitos como cidadão. Até o próximo programa.